今日嘅讀經係記載喺馬太福音11章28到30節。凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣你們心裏就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。A leitura bíblica de hoje se encontra em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 弟兄姊妹平安， A paz seja com todos os irmãos e irmãs. 我哋好感謝神嘅恩典， Nós agradecemos a bênção do nosso Deus Pai, 佢看顧保守我哋平安。 que nos ajudou, né, a atravessar até aqui, né, com paz e saúde. 使我哋平安嘅度過呢喺呢個疫期其中呢個期間。 E nos guardou, né, até aí, essa época de pandemia. 我哋本教會喺12月份5號， A nossa igreja cristã Graça Celestial reabertura, né, novamente no culto de adoração, domingo, dia 5 de dezembro. 我哋可以一齊翻去我哋嘅教會嚟敬拜神啦。 E nós podemos, né, junto, então, voltar aqui na igreja cristã Graça Celestial para adorar o nosso Deus. 我哋一同嚟守聖餐嚟紀念主嘅愛。 E nós vamos juntos para, né, celebrar a Santa Ceia e também memorizar, né, o grande amor de nosso Jesus Cristo. 而家請大家一齊嚟同心嚟感謝祈禱。 Neste momento, convido todos, né, vamos agradecimento, vamos orar. 全能永生嘅上帝，親愛主耶穌基督， O nosso querido Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso do céu. 我哋滿心感謝讚美你。 Nós queremos te agradecer imensamente em nossos corações. 感謝你過去嘅保守同看顧， Agradecidos por causa que no decorrer de todo esse tempo passado, 使我哋有生命、有氣息、有平安，度過呢一個1年09個月嘅呢個疫情嘅時間。 e muito obrigada por causa ano e 9 meses nós podemos, né, estar aqui adorar a Ti no meio da pandemia e todo esse período o Senhor nos guardou. 喺呢個下個月12月咧，我哋第一個禮拜咧， E próximo mês, dezembro, primeiro domingo, 我哋求主你保守帶領我哋一同能夠翻去我哋嘅教會，喺嗰度嚟親近你，嚟述説你嘅恩典。 e Senhor Jesus Cristo nos traz aqui na Igreja Cristã Graça Celestial unanimemente. Vamos te adorar, te agradecer e te louvar. 我哋懇求聖靈你而家打開我每一個人嘅心竅， E Senhor Espírito Santo, neste momento, possa abrir o âmago de cada nós, os nossos corações, 親自做教導工作， e também venha nos ensinar esse trabalho com moção. 好讓藉住你今日嘅應許， E através da promessa que o Senhor nos traz nessa mensagem de hoje, 教導我哋點樣嚟得享安息， e como nós podemos adquirir o descanso confiante em Ti. 讓我哋一生都蒙你嘅祝福。 E que a nossa vida inteira possa ser feliz e abençoada por Ti. 我哋而家將以後嘅時間恭敬交在阿爸父親手中， E nós queremos entregar o resto do tempo totalmente, referentemente, a Tua mão, Abba, Papai. 親住你，求主你親住你掌管呢個時刻。 Que o Senhor venha, né, no controle, Elohim, no meio de nós, neste momento. 我哋咁樣同心祈求感謝交託， Unanimemente, nós agradecemos e entregamos. 係奉主嘅生命嚟求， Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. 阿門。 Amém. 今日我想同大家嚟思想嘅題目係大家好熟悉嘅經文啊。 Hoje eu gostaria de abordar convosco o tema da mensagem. É tema que muitos já conhecem. 就係你要得呢個安息咧，你點啊？就要負主嘅軛。 Se você quer realmente adquirir descanso, você tem que, o segredo é que tome o jugo de Jesus Cristo. 軛係乜嘢啊？ O que é jugo? 軛係一個
係個工具放喺個牛個頸同個背個上面嘅。Nós sabemos que uma rédea que coloca nas costas de um boi mantém direção com a rédea nele. 係主人用咩啊？用嚟掌控呢個牛同埋馬行喺個主人要佢行嘅道路上。E o dono do boi, né, ele comanda o fazendeiro a direção que ele quer controlar o seu boi, na direção correta. 主耶穌嚟呢個世界上有一個好重要嘅目的。E alvo muito importante que o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo. 佢就係要將人類從呢個勞苦重擔中咧，能夠釋放出嚟。Tirar daqueles que estão sobrecarregados e cansados, tipo da escravidão, ele liberta, tira nós para fora da escravidão. 所以主耶穌喺馬太福音第11章第28節佢咁話啦。E por isso que no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? 個凡勞苦擔重擔嘅人可以到我這裡來。Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. 我就使你哋得安息。Eu vos aliviarei. 好多時候我哋發現到咧，我哋好似已經行喺主嘅道路中。E em muitos momentos nós pensávamos, né, que já estamos realmente no caminho do Senhor Jesus Cristo. 咁為乜嘢我哋唔能夠得到呢個安息咧？ Mas por que nós não podemos descansar, despreocupar? 咁又為乜嘢我哋心中冇呢個完全嘅平安咧？ E por que nossos corações não há, né, realmente uma paz interna? 我想同大家分3小點嚟，大家思想一下。Eu gostaria de dividir em 3 subtópicos a analisar convosco. 第一點， Primeiro, 主耶穌喺馬太福音第11章第28節嗰度曾經應許咁話。Senhor Jesus Cristo nos prometeu em livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. 佢凡勞苦擔重嘅人可以嚟到我呢邊。Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. 主係用咩啊？用以勞苦擔重擔嚟形容世間上各種嘅人嘅情況。Ele está usando, né? Que é as pessoas aflitas que estão, né, cansadas de tantas aflições do mundo e carregando o peso, jugo dentro e fardo dentro deles. 嗱就好似啲窮人啦，佢為咩啊？窮人為呢啲衣食嚟擔重擔。Nós podemos ver pobre, ele preocupa o quê? O que tem que para comer ou o que tem para vestir. 富足嘅人咧，又為啲財產咧嚟擔呢個重擔啦。E esse fardo, né, dentro dos pobres, e ao contrário, os ricos, né, quer buscar mais riqueza, o fardo que ele carrega o peso. 有好多人今日咧為呢個疫情瘟疫會感染咧而擔呢個憂慮嘅重擔。E muitos estão sobrecarregados, né, de preocupações, fardo pesado, preocupado como que vai ser amanhã nessa pandemia. 學生為咩啊？學生為啲學業考試嚟擔呢個重擔。E o fardo, né, ele carrega, o que seria para estudantes? Seria o estudo dele. 職員係咩啊？為佢自己嘅會失業又怕失業嚟擔呢個重擔啦。E como as pessoas, né, funcionários de uma profissão, ele tem medo, né, de perder a sua profissão. 嗰啲未結婚嘅人咧，佢為婚姻而冇呢個安息。E os solteiras, eles são o quê? Não descansam porque ficam preocupados, será que eu vou conseguir me casar? 結婚嘅人咧，又為咩啊？為嗰啲兒女要負責養育嚟擔呢個重擔。E os casados, o fardo deles, né, a cruz pesada para ele será, né, como que serão meus filhos, minhas filhas? 另外一種人咧，係因為羨慕對別人咧比自己好好多，所以而致心靈冇呢個安息。E outros, né, por causa que fica sonhando, desejando, eu quero ser como os outros, eu acho que os outros é melhor do que eu. Então, aquele peso pesado, fardo dentro dele.
種種啲人都要嚟到主嘅面前，需要主所賜俾嘅安息。 Então, todos, né, essas preocupações, como que eles preocupam tanto, deveria entregar diante de Jesus Cristo e ter descanso. 所以主耶穌知道人需要嚟到佢面前， E o Senhor Jesus Cristo sabe que o homem e a mulher tem que chegar diante dele. 就可以得到咩真正嘅安息啦。 E só assim ele tira toda a preocupação dentro de você. Você tem a paz e descanso real. 心中先有呢個平安。 E dentro de Jesus Cristo, no teu coração, você vai adquirir esta paz. 係啊，我好記得我以前喺應該1970年我就開始做生意嘅時候，喺40幾年50年前。 Então me lembro, né? Mais ou menos década de 70, 1970, uns 40 e pouco, quase 50 anos atrás, eu tinha comércio. 係啊，我心中好冇平安，冇安息。 E dentro do meu coração, realmente eu não tinha paz, eu não poderia descansar qualquer fardo em Jesus. 我做生意嘅地方咧，係一個地區係叫咩啊？大家叫爛仔鬥妓女嘅巢。 Então, né? Onde o meu comércio localizava, todo mundo falava que aquele bairro, aquele pedaço, né? É pedaço de trompadinha e prostitutas. 好多中國人唔敢喺度做生意嘅。 E muitos chineses não tinham coragem de abrir comércios lá. 一夜都有呢個搶劫嘅案件發生。 E dia e noite, até madrugada, tinha assalto, assassinato constantemente lá. 隔離左右前後嗰啲店咧都有被打劫過。 E todas as lojas lá perto do meu comércio, ponto de comércio, todos eles, né, lado direito e esquerdo, todos foram assaltados. 仲有啲俾賊咧打死咗。 E tem uns que foi morto, entrou ladrão e matou o proprietário lá. 我真係日日提心吊膽啦，好驚惶咁嚟做生意。 E realmente, né, todo dia eu ficava com quase arritmia dentro do meu coração, não sei como encarar aquele ponto de comércio. 我嗰陣時真係咧唔曉得點樣將個重擔憂慮因為交俾神啦。 E realmente eu não sabia como colocar esse peso dentro de mim, o fardo, como entregar para o Senhor Jesus Cristo, meu Deus. 我只係靠自己同呢啲爛仔鬼嚟搏鬥。 E cheio de elementos maus lá, e eu sempre discutia, até brigava com esses delinquentes. 後來聖靈光照我，我真係開始喺神面前咧悔改認罪。 E depois, Senhor Espírito Santo me iluminou, eu consegui, né, realmente, diante de Jesus Cristo, o meu arrependimento e fui convertido. 我決心將一切嘅憂慮、一切嘅重擔完全交俾你嘅恩主。 E inteiramente, totalmente, eu entreguei todo o meu fardo, essa preocupação, totalmente aos pés de Jesus Cristo. 日日喺度求主咧保護我啊，幫助我啊。 E todo dia eu falei, meu Deus, meu Pai do céu, Senhor Jesus Cristo, me ajuda, me guarda. 係啊，好奇妙，過咗冇幾耐咧，神真係聽我禱告。 Mas realmente esse Deus milagroso, Jesus Cristo, pouco tempo depois, Ele atendeu a minha oração. 係啊，佢神感動呢個警方嘅頭咧，喺我個店嗰度前邊擺一個警崗嘅位置喺度。 Então, Ele mandou colocar, né, posto policial, delegado da polícia, e pôs bem na frente do ponto do meu comércio. 嗰陣時開始，真係我店咧日日都有咩啊？有警察咧嚟看守啦。 Então, sem eu contratar, Senhor Jesus mandou os policiais todo dia guardando na frente da minha loja. 我由日日驚惶而變為咩啊？日日都有平安有安息啦。 E, né, aquela aflição e pânico que estava dentro de mim, medo, todo dia tornou alegria, descanso e paz dentro de 正 mim. 如耶穌應許佢所講嘅， Como o Senhor Jesus Cristo nos promete, dizendo, 喺馬太福音第11章第11章28節嗰度佢話：凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使得安息。 Então, é como, né, nós vimos agora há pouco em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, os aliviarei. 第二點， Segundo,
subtópicos. 主耶穌喺呢個馬太福音第11章第29節咁話。 Segundo subtópico, em Mateus capítulo 11, versículo 29, diz o seguinte, Senhor Jesus Cristo para nós. 佢哋當負我嘅軛，學我嘅樣式。 Tomai o meu jugo e aprendei de mim. 要學享要得呢個安息咧，就點啊？嘅秘訣係咩啊？就要負主嘅軛。 Então, como tema de hoje, o segredo ao descanso, ok? Tomem sobre vocês o meu jugo. 學習主嘅樣式， É aprender o modelo do Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. 負主嘅軛係咩意思咧？ O que é tomar o jugo, né? O jugo de Jesus Cristo? 古時啲人咧，嘅主人係將咩啊？將嗰個軛咧放喺嗰個牛個頸同埋個背脊上邊。 Ela colocava o quê? Aquela cabreira e rédea, desde pegando a boca dele no pescoço até nas costas. O dono coloca no seu boi. 佢就要按照主人嘅意思嚟行走啦。 Então esse boi não tem como virar de direção. O teu dono, né, está assim controlando em cima dele, na vida dele, né? Ele tem que andar na direção correta. 所以主耶穌呢度咁講，佢話當負我嘅軛，當負我嘅軛。 Então por isso que Jesus Cristo diz: tomai vocês, né, o meu jugo. 就係要完全信服主嘅旨意去做。 É você obedecer inteiramente, 100%, o Deus Pai, o que Ele tem para você de bom. 我哋要聽從主嘅託付嚟侍奉我哋嘅神。 E servimos, praticamos o mandamento do Deus Pai Jesus Cristo, para que nós possamos, né, atingir o que Ele tem proposto para nós. 當一個信徒得救之後咧，點咧？ E quando, né, crente cristão, após que realmente a tua salvação adquirida, o que tem que fazer? 佢雖然有咗永生，係咪？ Apesar que ele já tem a salvação, eu não é. 如果佢冇負主嘅軛， Mas ele não carrega a responsabilidade do jugo que Jesus Cristo, né, que dá para você. 即係換句話嚟講，佢唔信服主嘅旨意去做。 Em outra palavra, né, ele não obedece a palavra do Senhor. Ele tem senhorio da tua vida. Você não obedece o que ele quer mandar você. Você não faz. 咁佢嘅心中就冇呢個咩啊？唔得到呢個安息啦。 Então, dentro do coração daquela pessoa, não pode descansar, a despreocupar. 負主嘅軛 Tomar o jugo do Senhor Jesus Cristo. 就要將自己嘅生命嘅主權完全嘅交俾主嚟使用，按照主嘅旨意去做。 É nós entregarmos, né, o domínio, o controle, o comando da nossa vida inteiramente, de acordo com o que Deus Pai, Jesus Cristo, quer que nós façamos. 我哋嘅主權由主嚟操控。 Como Ele é Senhor, Ele é comandante, Ele que comanda as nossas vidas. 因為主嘅旨意係安排最好嘅。 Porque, né, o plano, né, do nosso Deus é melhor para todos nós. 今日你我有冇負起呢個主嘅軛咧？ Será que hoje, eu e você, nós carregamos esse jugo que Deus manda para nós? 今日你我係咪覺得人生有好多勞苦重擔咧？ Será que você ainda está carregando aqueles pacotes pesados, fartos nas suas costas e está totalmente cansado, sobrecarregado? 求主打開我哋嘅心眼， Espero que o Senhor Jesus Cristo, neste momento, abra os olhos dos nossos corações 讓我哋同主耶穌一同負一軛。 para que nós, com o Senhor Jesus Cristo, como, né, Pai e Filho, possamos juntamente carregar esse propósito que Ele julga para nós. 同負一軛嘅意係咩啊？就係將兩個軛連在一起。 O que é, né, tomar jugo? É juntar, né, dois jugos junto em do Senhor Jesus Cristo conosco, unanimemente, junto, unidos. 就係我哋同主一同嚟負啲軛一齊行。 Então, Jesus Cristo, dois é conosco, nós andamos junto com Ele sempre. 主耶穌喺我哋嘅右邊， Senhor Jesus Cristo está à destra de nós, à direita. 我哋喺左邊， Nós estamos do lado esquerdo dele. 一同擔起呢個重擔。
E como dois ombros, estamos carregando junto, Ele conosco, esse peso, jugo. 當然有主耶穌同負一軛。 E quando o Senhor Jesus Cristo conosco, né? Dois em mesmo jugo, 我哋嘅軛一定係好輕省㗎啦， então nosso jugo é suave. 因為主喺我哋嘅右邊，同我哋一齊擔起呢個重擔。 Porque o Senhor Jesus Cristo está junto conosco, à direita, e junto conosco carregar esse peso, que é fardo, jugo. 我哋覺得好自然咧，覺得好輕省啊。 Então, esse fardo, né? Esse peso está muito leve, porque duas pessoas carregam uma coisa só. 第3點最後一點啊， E o terceiro subtópico, e o último, 喺馬太福音第11章30節嗰度點講咧？ em Mateus capítulo 11, versículo 30, o que nos ensina? 佢主嘅軛係容易嘅，主嘅擔子係輕省嘅。 Porque Jesus Cristo, né? O jugo dele é suave, e o fardo dele é leve. 頭先上面嗰個點咧，已經略略嘅解釋過啦。 Agora há pouco, o primeiro subtópico, ele já ensinou para nós, né? Dizendo, explicando. 因為主同我哋一齊負起嗰個軛， Por causa que Jesus Cristo, junto conosco, dois em para carregar uma coisa, né? Que será jugo. 所以好輕省嘅。 Peso dividindo duas pessoas junto. Então fica suave. 其實人嘅擔子係擔起嚟係好勞苦重擔嘅。 Se você carregar, né? Pacote, mala, bagagem, parece muito pesado esse fardo, peso. 但係主耶穌喺馬太福音第11章30節嗰度咁話。 Mas Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 11, e versículo 30 diz: 我軛係容易嘅，我嘅擔子係輕省嘅。 Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. 呢節經文講咩啊？係講主嘅擔子啊。 Aqui diz o quê? Né? O jugo, né, do Senhor e fardo do Senhor Jesus Cristo. 唔係人自己嘅擔子。 Esse fardo não é você pode carregar ou você quer só carregar. 所以擔起主耶穌嘅擔子係好輕省嘅。 Então, né, nós estamos com Jesus, Ele conosco. Então, Ele carrega para nós, Ele é forte, para nós é leve. 其實我哋喺未洗禮得救之前， E nós podemos ver antes, né, de nós batizarmos e antes de sermos salvos em Jesus, 我哋自己擔自己嘅擔子。 nós carregamos, né, o fardo, o peso pesado que nós buscamos. 包括罪惡嘅重擔啦， Né? 包括罪惡嘅重擔， Então, engloba, né, que é o peso do pecado. 包括我哋日常生活嘅勞苦重擔啦。 E também, né, todo dia, cotidiana, o peso que nós devemos carregar. 但當我哋信主得救之後咧， Mas depois que aceitamos Jesus Cristo, 我哋肯負起主嘅軛， nós podemos, né, carregar esse jugo que vem de Jesus para nós, a vontade dele. 我哋肯信服主嘅旨意去做， Nós seguimos, né, a vontade de Deus Pai para nós. 我哋就唔係自己再擔自己擔子啦。 Então, não é algo que nós escolhemos para carregar. 我哋將個擔子交俾主耶穌， Porque nosso jugo, né, nós estamos, né, e fardo, esse peso, entregamos para o Senhor Jesus Cristo, o Pai. 佢為我擔當呢個擔子， Ele carrega para nós. 意思係話我哋要照主耶穌嘅旨意去做， Nós devemos seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. 同主同負一軛。 E junto, dois em Ele conosco, é mesmo fardo, mesmo peso. Duas pessoas carregam peso. 我哋為主而活，為主而作。 Nós vivamos e fazemos tudo para Deus, Senhor Jesus Cristo. 我哋先覺得呢個擔子係容易嘅，係輕省嘅。 Então, tendo a presença dele conosco, dois em nós podemos sentir que o jugo é suave e o fardo é leve. 但係好可惜，多數時候我哋只係將我最惡嘅擔子交俾主耶穌而已。 Mas muitas vezes, né, é uma pena que nós só entregamos o peso do nosso pecado a Ele, o fardo para o Senhor Jesus. 哎呀，以為可以得到安息啦， Pensa que assim nós podemos descansar.
但係卻冇將自己嘅生活中嘅勞苦重擔完全交到俾主。 Mas você tem a maior parte da tua vida que você carrega de preocupação, você não tem coragem de entregar para teus pais, Senhor Jesus Cristo. 我哋仍然係為自己嚟打算，自己嚟籌算。 Nós queremos fazer nosso projeto e nosso futuro é o que traço sozinho. 我哋按照自己嘅意思嚟生活，照自己嘅意思去做。 E nós façamos a nossa vontade, o nosso propósito que passa na minha cabeça, eu faço. 故所以冇到真正嘅安息啦。 Então não temos o verdadeiro descanso. 心中自然係冇咩啊，冇主嘅平安。 E nós não temos ainda a paz verdadeira do príncipe da paz, Jesus Cristo em nós. 我哋要學習學習使徒保羅喺腓立比書第4章第6節嗰講話。 Então nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, em livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O que o Paulo nos ensina? 佢應當一無掛慮，只有即凡事藉着禱祈求和感謝，將我哋所需要嘅講俾神聽。 Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. 以前我哋係做自己做嚟做家主嘅，自己做家主。 Antigamente, eu sou dono de si próprio e da minha casa. 以前自己要負責起一切嘅勞苦嘅重擔。 Eu acho que eu posso me virar em tudo, dentro da minha casa, meu lar, em tudo eu faço. 而家我哋信咗主之後咧， Mas depois de aceitamos o Senhor Jesus Cristo, 我哋要將一切嘅憂慮重擔完全交俾我哋主嚟擔當。 nós devemos entregar nossos fardos, esses pesos, preocupações, totalmente a nosso Senhor. Ele tem senhorio na nossa vida. Jesus Cristo. 我哋唔係家主，我哋係主耶穌嘅管家。 Nós não somos mordomo do nosso lar, mas nós só apenas alguém usado por Jesus Cristo. Ele é o dono e confiou nós como mordomo dele. 當負起主嘅軛， Então nós trabalhamos para ele, nós carregamos o jugo do Senhor Jesus Cristo, o mandato dele para nós. 就係要忠心嘅照主耶穌嘅意思去做。 E fielmente, inteiramente, seguindo a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. 一切都要由主嚟負責，主嚟擔當。 Toda a responsabilidade Ele encarrega para nós, Senhor Jesus Cristo. Ele é responsável de toda a nossa vida. 正如主喺馬太福音第11章第30節嗰咁講。 E como livro de Mateus, capítulo 11, versículo 30, lá diz o seguinte: 我嘅軛係容易嘅，係我擔子係輕省嘅。 Senhor Jesus Cristo diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 最後請大家記得頭先講嘅三點啊。 E como, resumindo, uma conclusão, lembra-se, o que nós falamos, 3 subtópicos. 第一點， O primeiro, 即係凡勞苦擔重擔嘅人，到我這裏來，我就我面前嚟。 então pode vir diante de Jesus Cristo, todos cansados e sobrecarregados, comparando com o versículo. 第二點就係要負起主嘅軛，要學習佢嘅樣式，信服主去做。 E segundo subitem, nós aprendemos, tomem o jugo que é a vontade de Jesus Cristo e também aprender o modelo do nosso Deus Pai e praticar obedecendo a Ele. 第三點 E o terceiro 就係 subitem, 要負起主嘅軛，學習主嘅樣式，信服主去做。 e pelo jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Nós podemos praticar obedecendo sempre Ele. 因為佢嘅軛係容易嘅，佢嘅擔子係輕省嘅。 Porque o jugo, Ele conosco, torna-se suave. E o fardo, esse peso, 2 em 1, torna-se leve para nós. 如果我哋肯遵照主嘅話要去做咧， E se nós andarmos, praticar, obedecendo o que hoje Jesus ensina a você, 我相信你我一定得到呢個安息，得到平安。 e assim, tanto a mim como a ti,
nós vamos adquirir esta paz e sossego. 願主嘅話語佢應許成為我哋一生嘅幫助。 E que a palavra e a promessa do Senhor Jesus Cristo possa sempre, ser uma ajuda para nós. 阿們。 Amém? 而家請大家接受祝福。 E neste momento, pedimos que vamos aceitar, receber a bênção apostólica. 願神賜福俾你哋， Que Deus os abençoe, 看顧保守你哋出入平安，身體健康。 os proteja na sua entrada, sua saída, sempre com saúde e com paz. 但願主耶穌嘅平安常與你哋眾人同在。 E que a paz perene do Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. 願父神佢嘅豐富恩典不斷加俾我哋。 E que, como Santo Senhor, Deus Pai, sempre seja em abundância em nós. 願聖靈感動時常喺你我心中嚟動工。 E que a comoção do Senhor Espírito Santo seja ouvida em nossos corações. 從今時直到主耶穌再返嘅日子， De hoje até a próxima vinda de Jesus Cristo. 我奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你哋祝福。 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo. 阿門。 Amém. 願神祝福大家。 Que Deus abençoe todos. 我希望各位弟兄姊妹朋友們，喺12月5號第一個禮拜嘅嚟我哋教會嚟一同嚟敬拜神，嚟守聖餐。 E eu espero de coração que todos, amigos, amigas, também da família de Deus, irmão e irmã Cristo, dia 5 de dezembro deste ano, venha à nossa igreja cristã de Graças Celestiais, junto, unanimemente, para celebrar a Santa Ceia do nosso Jesus Cristo. 多謝大家。 Agradecemos a todos.